Temos a Gabi Garcia também para conversar conosco. Aí aquele olhar da economia, né, Gabi, que a gente vai trazer aqui com você. Porque os setores já estão fazendo as contas. Se de fato essa tarifa for aplicada, o que vai acontecer? Em especial o agronegócio, que é o que a Gabi vai detalhar para a gente. O setor pode ver mais de 4 bilhões de dólares em exportações serem atingidas. Como é que estão os cálculos, então, do setor do agronegócio nesse momento? O que a gente já tem aí de projeção do setor, caso essa tarifa de 25% seja aplicada, Gabi? Carol, bom dia de novo para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, para a gente falar mais especificamente, né, desse valor, o setor então estima que cerca de 4,2 bilhões de dólares em exportações do agronegócio devem ser atingidas diretamente por essa alíquota. Essa é uma estimativa da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, produtos florestais, sebo bovino e o complexo sucro-alcooleiro são algumas das cadeias mais afetadas no país por conta do tarifaço. A gente tem também, Carol, uma preocupação grande no setor da indústria. Então, um levantamento da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, indica que caso as taxas de 25% e 12,5% entrem em vigor, cerca de 4 mil produtos exportados pelo Brasil serão afetados. E aí o volume representa quase 15 bilhões de dólares em exportações para a balança comercial. A Confederação alerta ainda que a taxação em cima dos produtos brasileiros deve atingir 37,5%. Isso porque, além da tarifa adicional de 25% com base nos termos da seção 301, ainda é proposta uma sobretaxa de 12,5% por conta de uma investigação sobre trabalho forçado em quase 90 países, incluindo o Brasil. O setor madeireiro também se posicionou contra a medida americana. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente apresentou uma defesa técnica e afirma que os produtos nacionais não competem com a produção americana, mas complementam a demanda do mercado. Também não deve ficar de fora do tarifaço o café solúvel, com volume exportado de 1 bilhão de dólares em 2025. E aí tem algumas exceções para o agronegócio nacional. A gente destaca aqui, por exemplo, a carne bovina, o café verde e o suco de laranja. Representantes do setor produtivo que estiveram presentes nas audiências com as autoridades norte-americanas para avaliar o tarifaço não esperam que os Estados Unidos voltem atrás ou adiem essas tarifas de 25%, segundo fontes ouvidas pela CNN, mas esperam que a lista de exceções a produtos brasileiros seja expandida. A gente segue acompanhando esse assunto, também os impactos aqui para a economia brasileira. Qualquer atualização a gente traz aqui. Carol. Combinado, Gabi. Obrigada. Trazendo para a gente, então, esse retrato do que tende a ser o impacto dessa tarifa de 25% em alguns setores da economia, em especial com o agronegócio. A gente, claro, está monitorando esse assunto. E já que falamos em agronegócio, vamos para a nossa Conexão Agro? Com ela, Fernanda Pressinotti, nossa analista de agro aqui do Novo Dia. Tudo bom, Fernanda? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bem-vinda de volta. Obrigada. A gente olhando para o setor do agronegócio, impactado por esse cenário internacional, né? Falávamos sobre a possível aplicação dessas tarifas dos Estados Unidos, mas também tem um outro fato que impacta e muito também o setor, que é a guerra no Oriente Médio. O aumento das tensões no Estreito de Hormuz intensifica a crise que afeta o mercado mundial de fertilizantes. Aqui pouco produzimos de fertilizantes, né, Fernanda? Mas o pouco que produzimos está sendo afetado justamente por conta do bloqueio na rota marítima, já que não chega matéria-prima aqui. Exatamente. A gente tem 2 pontos aí.
primeiro, os nitrogenados não chegam aqui, fertilizantes nitrogenados, porque são produzidos ali na região do Estreito de Hormuz. E segundo, o enxofre, que é um insumo para a produção de fosfatados, também não chega. Então, a gente tem notícias de empresas que já paralisaram as atividades aqui. Algumas das empresas que importam e fazem a mistura, né? Aqui a gente não produz fertilizantes, mas a gente faz a mistura para usar no campo. E cerca de 45% do fertilizante, do enxofre que a gente usa na indústria de fosfatados, vem de lá da região, além de 80% dos nitrogenados. Então, a gente tem realmente um problema para a próxima temporada. Sem falar nos preços, né, que já dispararam loucamente. Pois é, quais são os gargalos nesse momento quando a gente olha para esse setor especificamente? Olha, no caso do enxofre tem até uma coisa muito curiosa, né? O enxofre, que é utilizado nos fosfatados, o Brasil tem cada vez menos, curiosamente, porque a gente tem menos poluição. Então, não estou dizendo que não ter poluição seja ruim, muito ao contrário, mas acontece que quando a gente tinha mais queima de produtos de ácido de enxofre na atmosfera, a gente tinha mais contaminação no solo de enxofre e isso era bom para a agricultura. Além disso, essa questão do enxofre é curiosa porque a gente tem menos utilização de petróleo, que é de onde é extraído, é um subproduto da extração de petróleo, o enxofre. E aí, além da gente ter menos esse enxofre, ele também, além de ser utilizado na agricultura, ele também é utilizado nas novas baterias de automóveis elétricos. Então, você tem ali a despoluição como um problema, né, para o fornecimento desse insumo para a produção de fertilizantes. Então, você tem esse impacto global aí da guerra no Oriente Médio e uma menor distribuição dessa matéria-prima por conta da menor poluição. Ô, Fernanda, quando a gente fala sobre a nossa produção de fertilizantes, destaco mais uma vez, é uma produção pequena, mas ela está num processo aí de desenvolvimento, ainda há uma dependência muito grande de uma importação desses fertilizantes. O quanto que também a guerra no Oriente Médio está impactando nesse ponto? Muito, né? Muito, porque 70% do que a gente tem de fertilizantes é importado. Então, e os preços subiram 200% desde o início da guerra. Chegaram a diminuir um pouco, cada vez que tem um resfriamento ali nos ânimos no Estreito de Hormuz, a gente consegue importar um pouco, mas a preços muito elevados. Então, o que impacta diretamente para o consumidor? O produtor tem custo mais elevado nesse momento, a próxima safra vai ser mais cara para ele produzir, com menor utilização de fertilizantes, então a produtividade tende a ser menor e isso acaba sendo refletido nos preços, com certeza, para o consumidor. Então a gente vai ter uma próxima temporada com custos elevados e, portanto, preços mais altos para o consumidor, sem dúvida. Olha só o efeito que a gente vai acompanhar de tudo isso. Fernanda, obrigada, Fernanda. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ótimo dia.